Graças a Deus que nos tem dado a vitória. Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, não é assim? Vamos dizer isso, este versículo comigo hoje à noite. Graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Como da outra vez, eu vou avisar. Minha Bíblia está aqui, eu não vou estar abrindo ela porque tudo está escrito aqui, porque eu preciso de letras maiores. E aí está tudo aqui no meu caderno, certo? E quando foi me pedido para trazer a meditação para a igreja hoje, eu fiquei realmente pensando, né, qual passagem poderíamos refletir. E selecionei algumas, mas quando eu me deparei com o Salmo 2, duas perguntas do Salmo 2 ficou batendo na minha mente o tempo todo e me dizendo, preciso refletir sobre isso com o Senhor. E aí eu reservei o Salmo 2, orei a Deus pedindo direção e fui fazer meus estudos, minhas pesquisas, para refletir nesse salmo junto com a igreja. Principalmente o versículo 1, que são duas perguntas. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Eu me imaginei assim, sentada debaixo de uma árvore, lá no deserto antigo, no lugar do salmista, fazendo essa reflexão. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? E aí eu comecei a refletir, eu vi que eu tinha que tirar algumas coisas em particular para poder pensar no conjunto todo daquele salmo. Uma delas, fúria, e a palavra coisas vãs. Essas duas coisas me chamaram a atenção e me fez refletir durante todo o salmo em cima desta ideia, fúria e coisas vãs. Sobre fúria, o que é fúria? Quem pode me responder aqui o que é fúria? Rapidamente. Raiva. Raiva descontrolada, ira descontrolada, não é isso? Aí eu faço uma pergunta para você. Raiva. Tem alguém aqui que nunca sentiu raiva na vida, nem sente? Levante a mão, porque eu quero conhecer e quero sentar várias horas com você. Algum ser humano que não já sentiu ou sente raiva na vida? Não existe, né? Raiva faz parte dos nossos sentimentos naturais. Aí eu pergunto para você, particularmente, o que mais te irrita? O que mais te irrita? O que mais me irrita? O que me faz ficar com raiva? Queria 2 ou 3 respostas bem altas de algum corajoso aí. Injustiça. Não tem coisa para fazer mais raiva do que injustiça, né? O que mais? Ingratidão. O que mais? Falta de amor. O que mais? Política brasileira. Essa está medindo os limites de toda a nação, né? Veja que todos nós temos razões para ter raivas, né? Não é mal ter raiva. Essas coisas irritam naturalmente. Coisas vãs. Agora deixa eu perguntar para você. O que é que você considera vão? O que não? O que não soma, não acrescenta na vida é em vão. Quem mais tem uma resposta aqui? Coisas que não têm valor. Você já comprou aquele equipamento assim cheio de expectativa em casa de que aquilo ia funcionar, ia deslanchar seus trabalhos para frente. Aí quando você comprou aquela ferramenta que foi usar naquele trabalho, seja na cozinha da mulher ou seja na coisa onde os homens trabalham, no espaço onde os homens trabalham, já comprou alguma ferramenta que você ficou cheio de expectativa e quando você pagou caro, pagou ali, né, na prestação, quando você foi usar, você disse, poxa,
Foi em vão meu sacrifício, meu dinheiro, isso nada me ajuda. Já teve essa sensação? Então, essas perguntas, uma quase que responde a outra. Porque se uma fala de fúria, a outra fala de engano. Não é isso? Ninguém quer ser enganado. Apesar de que nós já enganamos alguém em algum momento da vida. Mesmo sem vontade, sem consciência. Mas, eventualmente, em alguma oportunidade, a gente deve ter enganado alguém. Por exemplo, você está diante de uma pessoa que você não gosta, que sabe que quer lhe botar para baixo, quer lhe botar para trás. Aí você está todo quebrado. Mas aí, diante daquela pessoa, você levanta o nariz. Ah, como é que vai? Ah, estou bem. Quem está enganando quem aqui? Não é? Então, o engano e a raiva acompanham as pessoas. Precisa aprender a lidar com elas, não é? Mas, vamos lá no texto. A fúria das nações. Vamos ver o versículo 2 e 3 do Salmo 2. Salmo 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Neste salmo, neste versículo, a gente já vê contra quem é a fúria, não é isso? E qual é a queixa, também a gente vê, né, nesse versículo. E a fúria contra quem? Quem leu ou quem escutou? A fúria contra quem? Contra Deus e o seu ungido, o seu rei. Então, essa fúria está lá velada no coração da humanidade. E às vezes a gente pensa só que é privilégio dos ímpios. Será? Aí eles dizem a queixa. Aqui, por quê? Porque esses poderosos, esses reis, esses príncipes, eles representam o povo, não é assim? Os governos não representam o povo. Mesmo que eles manipulem o povo, eles não representam o povo de modo geral, não é? Quais são as queixas dele para se lançar contra Deus e contra o ungido de Deus? Quem é o ungido de Deus? Quem é o ungido? Quem é o rei ungido de Deus? O filho de Deus? Quer essa resposta com firmeza? Está fraco? Ah, tá. Agora a gente sabe quem é o rei, né? Porque diz, a gente se dobrar para um rei, que a gente diz assim, Jesus. Opa, já está falando do rei. Quem é o rei? Isso, quero força nessa resposta. Aí ele diz as queixas, o Salmo mostra aqui quais são as queixas deles contra Deus. Eles dizem: sacudamos de nós as suas algemas e quebremos o seu laço. O que é que está subentendido aqui que é a queixa dele? Laços e algemas pressupõe o quê? Prisão, opressão, não é isso? Falta de liberdade, não é isso? Que pressupõe. Então, quero ser independente de Deus. Ele me prende. Ele tolhe a minha liberdade. Essa era a voz daqueles que estavam representando o povo. Agora, quantos eles representam, aí é que vai fazer a diferença, não é? Porque não é todo mundo que quer fazer isso. A pergunta é, a demanda entre Deus e os homens sempre foi, o homem quer ser independente, o homem quer estar no centro das coisas. E para ele estar no centro das coisas, ele tem que tirar Deus da jogada. Acaba com essa ideia de Deus, vamos filosofar e criar caminhos, imaginações e pensar coisas que não vão funcionar. São vãs. Mas a mente é fértil e vai poder criar essas imaginações, né? A dependência de Deus para aquelas pessoas era um peso, era uma algema.
Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, hoje: depender de Deus para você é um peso? Depender de Deus para você é uma algema? Ou depender de Deus para você é um prazer? Essa é uma pergunta que eu deixo para você levar refletindo na sua mente. As forças deles, né? A forma como eles conspiram. A gente vai ver lá no verso 2. Os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E o que é conspirar? Conspirar é juntar pessoas e tentar convencer pessoas contra algo, não é assim? Conspirar contra. Então, reis tinham influência sobre seus súditos. O que eles dissessem, o povo tinha que abaixar a cabeça. E eles tinham influência total. Quando Deus instituiu um povo, levantou um povo pelo qual ele haveria de se revelar no mundo, que é o povo de Israel, ele caminhou com eles, lado a lado, e fazendo grandes maravilhas. Um povinho de nada, que era simples agricultores, ele transformou numa forte nação. E uma nação que começou a intimidar outras nações. A força estava toda nela, não por causa dela, mas por causa de Deus. Ele caminhou lado a lado com aquela nação. E eu vou ler um versículo aqui para vocês que descreve como foi essa caminhada de Deus com essa nação. Que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para os que neles esperam. Era esse o Deus que caminhava com Israel. Eles receberam as leis, eles foram privilegiados, receberam muitos e muitos milagres, a presença viva de Deus dirigindo a arca, o fogo e tudo mais. Para quem vive dependendo de milagres aí, que para crer no Senhor tem que ver milagre, pense, ninguém recebeu mais milagre do que o povo de Israel. E foi o povo que traiu a Deus. Percebe? Quando nós recebemos aquilo que pedimos, a gente se empolga. Uau, esse é o Deus. Mas quando o tempo passa, a gente esquece. Nós não somos melhores do que eles, não. Não adianta tentar pensar naquele povo que fez daquele jeito como se nós não o fizéssemos. Aquela nação teve todos os privilégios, mas entre os seus reis, tiveram reis que fizeram exatamente o contrário de tudo o que Deus mandou. Além de quebrar os estatutos, quebrar os mandamentos, eles se aliaram às nações das quais Deus disse: não imite, não faça. É por isso que eu estou levantando vocês, para ser diferente. Não façam. Nações idólatras. A idolatria ia num caminho tão alto que eles sacrificavam as crianças aos deuses. Eles praticavam no clero, lá em cima, no topo máximo, não é, do grupo de poderosos, as maiores orgias e aberrações. O homem se sentia totalmente liberto para fazer o que quer. Era aquela famosa frase: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era assim que os povos viviam. E Deus disse para Israel: eu chamei vocês, eu estou com vocês, eu estou dando o privilégio a vocês de caminhar com vocês para que vocês sejam diferentes. Mas não foi assim que aconteceu. Eles traíram a confiança de Deus. Eles se prostituíram. Eles se corromperam. E foi acontecendo as coisas desse jeito. Resultado disso? Vou ler aqui para vocês o resultado disso. Resultado disso está lá em Romanos 1:18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça, em mentira, que trocam
que negam, que tentam apagar as verdades de Deus. E nessa ira de Deus derramada sobre a humanidade, os homens que escolheram viver por si próprio, eu estou no trono, eu banco a minha existência. Se eu quiser nascer de novo, eu nasço. Se eu quiser morrer, eu morro. E se eu quiser fazer qualquer coisa, eu faço. Completa, né, independência. Eu vejo essa questão da independência de Deus como mais ou menos na estupidez de um quadro, isso só tem desenho animado, né? Então, vamos imaginar esse desenho animado aqui. Você está no melhor museu do mundo, das obras mais caras. Aí tem um quadro belíssimo, 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 que ele representa a total capacidade do seu pintor. Aí, quando a multidão está lá no meio, o quadro inventa de falar e diz assim: estão vendo a minha beleza? Eu me pintei. Veja o tamanho da estupidez. A criatura querendo dizer ao Criador o que ele deve fazer. É incrível, não é? Desde que os povos espalharam-se pela terra, segundo as suas línguas e nações, e a gente vai ver isso, eu não vou precisar ler aqui, mas quem está anotando, Gênesis 10, eu acho que Gênesis 10, 24 a 34, fala de como Deus espalhou as nações segundo suas línguas e povos. Desde que essas nações foram espalhadas e formadas, elas não param de brigar entre si. Concorda? É só para olhar para a história e ver, né? Os impérios, né? Um engolindo o outro, um engolindo o outro, um engolindo o outro. E as nações estão lá nos cantos delas, mas basta lhe faltar algumas coisas e elas vão querer invadir a outra e tirar do outro. É verdade ou não é? Explorar a outra nação e tirar o que for de melhor dela. É ou não é? Que acontece até hoje. Concordam? Então, em que eles confiam? Para estar no poder e se manter no poder. Eles confiam no poder econômico, no poder bélico, nas estratégias políticas, no avanço do conhecimento, no domínio da tecnologia. É ou não é? Para invadir e oprimir os outros. Nada mais do que a realidade que a gente está vivendo para a gente enxergar essas coisas, né? Então, o que é que sustenta isso? Estamos sozinhos, temos que dar conta de nós mesmos, então vamos juntar tudo que a gente puder fazer para a gente dominar. A luta, a guerra do homem sempre foi poder. Deus para quê? Deus atrapalha. Com essas coisas aí de igreja pelo meio, pregando Deus, a fé, essas coisas, isso atrapalha. Vamos pensar, vamos desenvolver raciocínios, tecnologias, vamos desenvolver pensamentos que a gente possa convencer o homem que Deus não existe, eles não precisam dele. Essa história vem desde o Éden, ela é previsível e ela vai se acirrar à medida que o tempo vai passando. Qual é a reação de Deus nessa prepotência dos homens? A reação de Deus está lá no versículo 4 e 5, que ele diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É um quadro dizendo que se pintou, né? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Então, vivemos hoje já situações na vida, em matéria coletiva, né, genérica, a gente já vê situação na vida onde as pessoas estão confundidas, não dá? Dá para ver? A pandemia foi uma coisa muito boa para confundir os sábios, não foi, não? Os supostos donos da verdade, do poder e de tudo. Eles levaram tempo e perderam muitas pessoas até conseguir algo que revertesse o que aconteceu aí. Eles não são tão poderosos quanto pensam que são. Eles podem até conseguir dominar, resolver, mas vai levar um tempo e vai ter perdas, como já está tendo, né? Aí, o interessante que eu achei no versículo seguinte, que ele diz assim, lá no Salmo, agora Deus falando,
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, o salmista dizendo sobre o que Deus disse para ele, né? Tu és o meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aí eu comecei a refletir nisso. Eu pensei, ele está falando aqui do Messias, o ungido, o Filho de Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele diz, com vara de ferro regerá. Aí eu comecei a pensar nessas duas coisas. Como assim? Porque o que temos aprendido de Jesus, e vemos na história, e vemos nos seus, em tudo o que se é dito dele pelos evangelhos, ele é uma pessoa completamente amorosa. Ele veio e derramou a sua própria vida no altar. A ira de Deus estava sobre todos os homens. Todos estavam condenados. Pensar que a nação de Israel rasgou as instituições de Deus é utopia. Todos nós rasgamos. Não tem nenhum de nós aqui que nunca descumpriu uma coisa dos mandamentos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ira de Deus estava sobre os homens. Mas aí ele vem, ele se oferta. Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele caminha pelos valados, pelos montes, ele se entristece, ele chora pelos seus, ele acompanha as pessoas, ele ama, ele cura, ele salva. Vara de ferro. Eu fiquei me perguntando, como assim? Graça, eu só vejo em Jesus graça. Não vejo vara de ferro no comando de Jesus. Eu só vejo graça e muita graça. É por causa dele que eu não vou para o inferno, porque se fosse por mim, já ia. Estava condenada. E é por causa da graça que eu tenho esse direito. É por causa da graça que ele não me fulmina nas minhas loucuras. É a misericórdia dele que nos sustenta. A própria palavra diz, pela misericórdia dele nós não somos consumidos, né? E eu fiquei me perguntando, e refletindo diante de Deus, e sentada lá naquela pedra debaixo da árvore, Deus, como é essa coisa, vara de ferro? E aí, eu, refletindo, compreendi que exatamente por tudo isso que ele fez, de ter se derramado, de ter dado a vida dele em resgate da nossa, de ter aplacado a ira de Deus e de ter estendido graça ao ser humano, é exatamente por isso que, quando ele voltar, porque ele vai voltar, a conversa vai ser outra. Você teve todas as oportunidades da graça. É a graça estendida. Então, como é que vai acontecer? Aos que aceitarem a graça, receberão graça. Aos que rejeitarem a graça, porque estão muito bem obrigados, dão conta da sua vida, resta-lhe o juízo. Vara de ferro. Aí eu entendi. Senhor, naquele momento, eu disse, Senhor, obrigado por tua graça. Obrigado porque o Senhor me alcançou nessa graça. Quantos aqui já oraram agradecendo pela graça de Deus? Vamos orar coletivamente hoje pela graça. Senhor, comigo, Senhor, muito obrigada pela tua graça. Derrama mais dela sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. A graça é a resposta para a vida, para a paz, para a reconciliação com Deus. Se não aceitarmos a graça, vamos ficar girando em torno de uma montanha, como esses homens vão continuar girando em torno dessas montanhas, amontoando poder, pensando que vai dar conta de tudo por causa do poder que tem. Aí eu vou agora para aquela outra pergunta. Por que os povos imaginam coisas vãs? E eu fiquei refletindo lá.
E essa pergunta, ela responde, de certa forma, a primeira. Porque lá estava falando de uma fúria, de uma raiva, não é isso? Contra Deus, a gente já sabe. Uma raiva que existe no coração humano e que não pense que é só dos ímpios. Uma raiva no coração que fica meio que, como é que eu posso dizer, velada. Ela não é exposta, mas ela é velada. Sabe qual é a raiva? E que a gente sai desfocando e misturando as bolas e destruindo as pessoas, e destruindo os relacionamentos e destruindo tudo. Por uma raiva velada que está lá no fundo do coração. Sabe qual é ela? Porque as coisas não são do jeito que eu quero. Porque as coisas têm que ser do jeito que A ou B, ou C ou D ou G quer. Ninguém escapa dessa raiva. Ela está lá, no fundo do coração, velada. E se as coisas, poxa, são coisas boas. Eu quero é coisas boas. Por que não acontece do jeito que eu quero? E a raiva aumenta. O problema da raiva não é ter raiva. Raiva é uma coisa comum a todas as pessoas humanas. O problema da raiva é contra o quê e contra quem você tem raiva. É interessante. Na quarta-feira, ouvindo a mensagem do professor Marcelo sobre o Jonas, eu achei interessante as colocações dele, né? Principalmente a pergunta, né? Razoável a sua ira? Eu fiquei pensando naquilo também. Olha, um conselho que eu dou para vocês. Nunca sentem para ouvir uma mensagem de pessoas que vocês confiam, que está estudando, que está falando a palavra de Deus, que está aqui na frente, sem você receber para você. Se você sentar na frente de um mensageiro de Deus e ficar dizendo assim, poxa, Shirley devia estar ouvindo isso. Uau! A irmãzinha ali, aquela devia estar aqui hoje. Não é assim que a gente escuta as mensagens? Amigo, você está ouvindo a mensagem? É porque ela é para você. No dia que Deus quiser dar para fulaninha lá, Ele vai dar. Não precisa você dizer não. Sai do trono. Então, comecei a pensar no Jonas, né? Aí eu pensei, de onde vem essa ira todinha de Jonas, com essa raiva de Jonas? Em que ela podia estar se sustentando? Aí eu pensei, será que era na dúvida? Talvez a raiva dele se sustentava na dúvida. Dúvida por quê? Dúvida, veja, na história dele, ele estava sendo mandado para um povo que ele precisava pregar o evangelho, não é isso? Ele se desviou do caminho. E depois ele passou pelo que passou. Então, se tivesse uma dúvida no coração dele, a dúvida não era do poder de Deus. Ele tinha acabado de receber o milagre, saiu da barriga do peixe, nasceu de novo, né? Tem milagre maior do que esse, você nascer de novo numa situação que você está lá no fundo do mar, acabado, e nasceu de novo. Então, eu não creio que se a dúvida estava lá, era a dúvida do poder de Deus, que Deus pudesse livrar ele de alguma coisa. Mas eu imagino que a dúvida era da justiça de Deus. Sabe por que a dúvida dele poderia ser da justiça de Deus? Porque, primeiro, a realidade circundante de um profeta daquela época não era uma vida fácil. Não era uma vida de viajar para pregar a igreja tal e ficar hospedado em tal hotel. Não. A realidade do profeta era caminhar a pé, no sol, no deserto escaldante, deixar sua família para trás e andar, e ficar todo o tempo trabalhando com a sua própria cabeça. Será que eu estou certa em fazendo o que eu estou fazendo? Lutando com isso dentro da própria cabeça. Viu muitos amigos perderem literalmente a cabeça. Os profetas eram perseguidos. Eles morreram na perseguição. Eles tinham uma vida dura, eles viam seus amigos ficando para trás.
e sendo mortos. E ele estava lutando pelo bem. Ele estava falando a mensagem que Deus estava mandando. Tem mais. Não vou justificar Jonas não, viu? Mas ainda tem mais coisas que poderiam abalizar essa dúvida na cabeça dele. Ele estava sendo mandado para um lugar nada menos do que Nínive. Aqui está a questão. Nínive. Alguém sabe alguma coisa de Nínive? Eu vou ler para vocês alguma coisa de Nínive aqui. Eu quero perguntar se você teria ido no lugar de Jonas ou se tinha corrido da raia. Nínive, cidade sanguinária, potência ameaçadora da briga de poder da época, agia com atrocidade com seus capturados. Cortavam as mãos, cortavam os pés, cortavam as orelhas, vazavam os olhos, empilhavam as cabeças deles ao público. Quem quiser que se metesse a besta de falar qualquer coisa que eles não quisessem ali dentro daquele espaço. Era para esse lugar que Jonas estava sendo mandado. Percebe? Percebe que havia um... Eu vou? É para isso que eu vou? É justo? Aí ele já começa a questionar Deus. Esse povo que faz isso, é para ter misericórdia por eles? É para isso mesmo que você está me mandando ir? Essa gente e os meus amigos que perderam por aqui, que fazendo o que eu faço. A circunstância é real. As coisas em volta eram reais. Não era uma fantasia da mente. Mas o problema é que ele estava questionando a justiça de Deus, né? Interessante que Deus, e a gente viu isso na mensagem, né? Deus sabia de tudo isso. Deus sabia que ele ia ter medo. Deus sabia que ele ia desistir. Deus sabia que ele ia tomar outro rumo. Deus botou ele no rumo de novo. Deus sabia que aquela geração era má. Mas aqueles homens eram maus, porque não conhecem a Deus. Os homens são maus e fazem coisas más, porque não conhecem a Deus. Justificá-los, poupar eles, não é essa a questão. É dar uma chance a eles. De antes de pagar por tudo aquilo que eles fizeram, ter acesso à graça. A graça de novo. Voltamos para a graça. Dependemos da graça, não tem para onde correr. E Deus conhecia o coração de Jonas, as fraquezas de Jonas, os medos de Jonas e tudo de Jonas. E Deus conhecia aquela nação ímpia. E qual é a resposta disso? Deus age com misericórdia com os dois. Esse é Deus. Deus de graça. Deus de misericórdia. Age de misericórdia com o profeta que estava angustiado pelas circunstâncias vivenciando. E age com misericórdia sobre aquele povo que não merecia, né, aos olhos de Jonas, a misericórdia de Deus. Dúvida, minha gente, se é que havia essa dúvida, eu estou conjecturando aqui, viu? Se essa era a dúvida na cabeça de Jonas, a injustiça, dúvida em si não é uma coisa má. Eu vou daqui a pouco explicar por quê. O problema era que a tal raiva, né, a dúvida da injustiça de Deus era perigosa. Por quê? Porque duvidar de Deus é duvidar da sua integridade. Duvidar da justiça de Deus é duvidar da sua integridade. Como duvidar do seu poder, como duvidar da sua misericórdia, são a identidade de Deus. E duvidar disso é duvidar da identidade dele, da integridade dele. Eu te pergunto, como é que você se sente? Você que é uma pessoa íntegra, porque se você não é, você não vai sentir nada.
Mas se você é uma pessoa íntegra, como é que você se sente quando uma pessoa duvida da sua integridade? Você só pensa assim, não, é porque ele não me conhece. É assim que você reage? Quando alguém diz para você, você é um mentiroso. Você é isso, você é aquilo, e a gente é muito bom em fazer isso. Tocar na identidade das pessoas. Você é mentiroso, você é falso, você é ruim, você é isso, você é aquilo. Isso é um problema sério. Bom, a dúvida é uma capacidade dada por Deus e com elas a gente pode ser beneficiado e beneficiar. Como? É a dúvida que traz muitas respostas científicas, filosóficas, psicológicas, tecnológicas, que ajudam a gente. Ou a gente não é ajudado por essas coisas. Sim. A dúvida trabalhada da forma correta, ela traz bênção. Mas o problema é duvidar de Deus. E desde que o mundo é mundo, que Deus tem essa briga com o mundo. Ele também está irado. Os homens irados, querendo tirar as algemas, e ele irado, dizendo, você não está enxergando a minha graça, a minha misericórdia. Eu poderia já ter fuzilado vocês. Vocês são barros, eu sou oleiro. E eu quebro, eu jogo fora, eu escolho qual peça eu quero transformar, qual peça eu quero relegar. De novo, a gente está em volta da graça. Agora, por que é que a gente não pode duvidar de Deus? Porque, olha, se Ele deu a capacidade de duvidar, a gente pode duvidar dele também, né? Foi Ele que deu a capacidade de duvidar? A capacidade dele de duvidar. Não pode duvidar de Deus, porque a resposta está em Jeremias 17:9. E aí está o engano. E a nossa mente começa a imaginar coisas vãs por causa do engano. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Amigo, se você acha que você foi enganado por causa de uma ferramentinha que quebrou e você gastou dinheiro com ela, pense que o seu coração é enganoso. Então, não podemos, os homens não podem sair imaginando as coisas como querem e fazer as coisas como querem, porque o seu coração lhe engana. E na graça e na misericórdia, Deus fica lá, estendendo a mão, estendendo a mão, estendendo graça, estendendo misericórdia. 3 verdades que eu queria que vocês levassem no coração. Se esquecer tudo que eu falar hoje, leve essas 3 verdades com vocês no coração de vocês. Há um Deus no trono, acima de todos os tronos. Se as brigas das nações estão ameaçando, ele disse, vai estar todo tempo aí, guerra e rumor de guerra. A briga é previsível. Querem poder, querem o trono. Isso não vai parar nunca. Um dia é com bala, um dia é com doença, um dia é com fumaça, um dia é com óleo dentro dos mares. Invade como puder, como quiser. A briga é tomar poder. Bom, há um Deus acima de todos os tronos. Um trono acima de todos os tronos. Inclusive o meu. Porque de vez em quando eu quero entrar no trono. Me quebro para valer, direitinho. Mas de vez em quando eu quero. E você também. Não me engane não, que você também quer. Segundo, Ele é justo, soberano e misericordioso. Ponto. Ele é justo, soberano e misericordioso. Ponto. Não questione isso. O coração do homem é enganoso. Acredite nisso. É Ele quem diz.
Seu coração é enganoso, meu coração é enganoso, e todos os corações são enganosos. Então, se alguma dessas coisas que eu disse para você, filosofia, tecnologia, teoria e todas as ias da vida, levarem a você a duvidar dessas 3 verdades, duvide da dúvida. É hora de duvidar da dúvida. Opa, estou me sendo levado. Estou duvidando por quê? O que é que está me levando a duvidar? É hora de duvidar da dúvida. Por quê? Porque o coração é enganoso. A resposta está lá. Por isso que os pensamentos são vãos. Por isso que as imaginações são vãs. O coração representa o quê? O centro emocional envolvendo vontade e pensamento. Isso é o coração. Então, se você pender para o lado do conhecimento, não, eu não vou pensar nas minhas emoções, que as minhas emoções me confundem. Vou aqui, pelo conhecimento. Sabe, às vezes, em quem vai chegar? Eu levei horas e horas estudando. Eu tenho um diploma formado nisso. Quem é você para me dizer o contrário? Olhei eu no trono. Viu o perigo? Não, eu vou para o lado das emoções. Eu não vou pensar nisso, não, porque isso é coisa de quem nega a Deus. Uau! Olha a minha espiritualidade aqui já subindo. Isso é coisa de quem nega a Deus. Então, é pelas emoções, é o que eu sinto. Deus está. Eu estou sentindo. Amigo, sua vida não é regida pelos sentimentos. Sentimentos é fruto de pensamento. Se você se rege pelos sentimentos, você vai se decepcionar também. Se sente mal, se sente esmagado, se sente ruim, vai se decepcionar também. E a briga, e a demanda, e a raiva, está lá na base. Por que é que as coisas não são do jeito que eu quero? Eu quero coisas boas. Jonas queria coisas boas. Jonas queria justiça. Ou não? Justiça não é uma coisa que Deus manda a gente fazer? Mesmo quando a gente quer coisas boas, ainda somos contaminados pela nossa mente. Aí você diz, não, mas eu sou crente, eu tenho um espírito, um coração renovado, eu sou transformada, eu me encho de palavras de espiritualidade para dizer, amigo, você não só tem o Espírito Santo, não. Se você for lá para João, eu nem anotei aqui, depois eu posso dar para quem pedir. Se você for lá no livro de João, você vai ver que você não tem só o Espírito, não. Você tem o Espírito, o Pai, o Filho, a Trindade toda dentro de você. Ele diz, eu e o meu Pai viremos para você e faremos nele morada. Eu tenho nada mais, nada menos do que o Espírito, o Pai e o Filho dentro de mim. Ou ele está mentindo? Eu creio que eu tenho. O problema é o que é que eu faço com isso. Ele é o tesouro, mas eu sou um vaso de barro. E às vezes eu quero brilhar no lugar do tesouro. Meu amigo, não vai. Vai ter que chegar alguém, pegar o vaso, abrir e então, tem um tesouro. Você é insignificante. Você é um barro. Você vale porque ele está em você. Se move em você. E a quem você se render, a quem você colocar no trono, vai determinar a sua vida. Então, o coração é enganoso, eu já estou chegando no fim, mas eu não queria deixar de compartilhar isso aqui. Tem tempo ainda, Chile? Então, coração é enganoso, a mente prega armadilhas. Eu queria sair desse campo, assim, tão subjetivo, e para as coisas práticas. Eu sei que a igreja faz, estou ouvindo tudo isso aí, na prática, como é que meu coração me engana? Situações práticas da vida, onde meu coração me engana. Eu vou compartilhar 3 exemplos de aconselhamento e de consultório, mas saibam que esses 3 exemplos são autorizados, inclusive por escrito, de quem
eu vou falar. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, mas não foi preciso nem eu pedir. Eu pedi por conta de posicionamento ético. Mas essas duas pessoas, que eram duas pessoas cristãs e uma missionária, ela no próprio consultório disse, por favor, use esse exemplo nas suas mensagens para ajudar outras pessoas. Ela mesmo pediu, e ele também disse a mesma coisa, sorrindo ao sair do consultório. Então, eu tenho plena liberdade de falar no assunto. Uma jovem missionária, uma senhora, não muito jovem, mas uma senhora jovem, missionária, viúva, e que nessa pandemia toda a gente tem trabalhado com muitos pastores, missionários e todos que estão vivenciando essa agonia. Essa agonia não é somente de vocês, não, gente. Todo mundo está vivendo essa agonia. A gente tem trabalhado, especialmente lá com o pastor Neto, no projeto do Limiar, com líderes, missionários que estão sendo repatriados, vendo seu trabalho parado, eram as coisas onde eles tinham apostado a vida, as coisas que não funcionaram, as doenças que pegaram, alguns que ficaram doentes sozinhos. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo. E a gente trabalha com essa gente. E essa jovem senhora missionária, ela era viúva e ela estava numa depressão muito forte, muito forte. E entre as... Eu gosto de... Quem já leu meu livro aqui sabe que eu gosto de trabalhar com... observe seus sentimentos e procure discernir o que é que você está sentindo, não é? Existem culpas falsas e culpas verdadeiras. Culpas que são verdadeiras são aquelas culpas que a gente tem diante de Deus. Essa você tem que resolver com Ele. É chegar para Deus e dizer, Deus, eu errei, me perdoe, eu quero mudar, eu quero fazer diferente e renunciar ao comportamento. E tem outras culpas que são falsas. São arquitetadas pelo inferno mesmo para acabar com a sua cabeça. O diabo sabe que você tem um coração enganoso, como ele sabe. Ele sabe mais do que você. Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece onde você pode balançar. E ela estava cheia, entre as culpas falsas e as verdadeiras dela, ela tinha culpas verdadeiras e tinha culpas falsas. Eu disse, vamos discernir essa dor, tudo que está passando aí. E ouvindo ela, em várias situações diferentes, uma das questões que ela trazia dentro dela, uma forte autocondenação, foi que uma foi porque ela parou de amamentar o bebezinho dela, ainda bebê, amamentar no peito, como mãe, depois que começou a estudar, que viu quanto era importante a criança mamar no peito e parará, então ela ficou se sentindo a pior das pessoas, porque não fez isso, negou o peito para o seu bebê. E a outra é porque, por situações de doença, o esposo dela, inclusive, faleceu, ela é viúva, e ela lidando com muita coisa de doença e outras coisas acontecendo em volta, ela estava demasiadamente estressada. Ela, por um período, deixou a filha com acho que foi a mãe, não tenho certeza com o parente, mas eu acho que foi a mãe, para criar, naquele período, porque ela não conseguia dar conta de tudo. Aí eu perguntei para ela o seguinte, você estava em condições de cuidar da sua criança? Não. Você estava demasiadamente estressada? Sim. As situações dentro da casa estavam favoráveis? Não. O que é que uma mãe responsável deve fazer numa hora dessa? Colocar na mão de alguém de confiança. Eu disse, você colocou na mão do estuprador? Não. Você colocou na mão de uma pessoa sem Deus? Não. Você colocou aonde? Na mão da minha mãe. Você quer o quê? Você fez o que tinha que fazer. As suas circunstâncias lhe levaram a fazer isso. Mas eu sinto muita dor, porque eu parei de amamentar a bichinha quando era muito novinha. Como foi que foi isso? Foi cruel, foi triste. Ela mordeu o meu peito e eu bati, dei uma palmada na bundinha dela. Aí eu disse... Por que você fez isso? Eu estava demasiadamente estressada, eu não aguentava mais. Quando ela me mordeu, foi assim, a tampa voou. Aí naquele dia eu disse que não ia amamentar mais. Aí eu disse, você estava em condição de estar amamentando essa criança? Não, eu não estava. O que é mais importante, o peito ou o leite? O leite. Claro, você deixou de alimentar sua filha
Não. Eu deixei de amamentar, mas eu não deixei de alimentar. Percebe como o meu coração me engana? Também trazendo altas condenações que não são de Deus, mas é do inferno querendo confundir minha cabeça. Outro exemplo, um jovem senhor, bem-sucedido, microempresário, mas um microempresário bem-sucedido. E ele passou vários meses, ou quase mais de ano, se tratando, e a queixa dele era o seguinte: eu quero trabalhar com a minha ira, porque eu tenho uma ira dentro de mim que eu não consigo dar conta, e a minha ira é sempre contra a minha esposa. Ela é a pessoa que é mais ferida pelas minhas palavras. Aí eu disse: descreva a sua esposa. A minha esposa, ela não merece nada que eu faço. Ela é doce, ela é companheira, ela é uma pessoa que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida de mim. Eu disse: certo, você expressa essa ira em outros lugares? Às vezes sim. Então vamos trabalhar um pouco com essa ira à parte. Tudo bem? Mas eu via que durante todo o discurso, durante meses, mas eu firo a minha esposa. Claro, você está trabalhando com um cara do trabalho, você diz umas poucas e boas para o teu colega de trabalho, ele diz outra, vai embora, não sabe nem que tu existe. Tua esposa está do lado. E aí, ele disse: fala um pouco mais da sua esposa. Sempre os mesmos elogios. Tecia vários elogios e se mostrava como culpado de ficar repetindo as mesmas coisas. Ela é assim, mas sempre, em todos os discursos, tinha mais. Aí eu fui ouvir a esposa, chamei a esposa. A esposa veio, eu comecei. Como é? A queixa dele é sempre essa, assim, que lhe fere muito ela, ele fere muito mesmo com as palavras. E eu não gosto, não. Eu fico muito ferida porque eu faço tudo o que eu posso como esposa. Eu sou uma esposa quase perfeita, né? Então, por que ele faz isso comigo? Ele é muito bom. Descreva ele. Ele é um ótimo pai, ele é um ótimo marido, ele é um ótimo tudo. Ele cuida da gente, ele protege a gente. Mas, e tinha um mais que nunca parava. Eram meses de tratamento, todos os dois tinham mais para me dizer. E ele, muito mais. Tinha sempre: ela é perfeita, mas... Eu disse: amigo, você vai precisar tomar uma decisão. Na cabeça, nas ideias, viu? Não é na parte física, nem na vida externa, não. Dentro da sua cabeça. Você está vivendo com 2 mulheres. Que isso? Não, nunca traí minha esposa, Deus me livre. Eu tenho temor a Deus. Tenho muito temor a Deus, nem penso nisso. Sim, pelo seu discurso e o quanto eu lhe acompanho, e o cristão sincero que eu tenho visto você mostrar ser, eu não tenho dúvida que você não tenha caso, não, que você adultere com sua esposa, não, mas você tem 2 mulheres na cabeça. Não é assim. Como assim? Eu disse: você vive com 2 mulheres, uma real e uma ideal. Você vai ter que destruir uma e ficar com a outra. Ou com a ideal ou com a real. Ele disse que aquelas foram as palavras mais duras que eu já tinha dito para ele, que passou uma semana pedindo a Deus para explicar isso na cabeça dele, que ele não estava entendendo. E aí ele orando, pedindo direção de Deus. Veja a outra parte do processo de uma pessoa que faz terapia com Deus também. Ele começou a orar e perguntar a Deus: Deus, onde é que eu estou falhando? Qual é o meu problema? E começou a ver. Depois ele percebeu que realmente ele estava errado diante de Deus, porque ele não estava grato pela esposa que Deus deu a ele, que ele descrevia como tão bem. E ela também. Então, todos os conflitos entre eles estavam pautados em olhar para o outro como uma pessoa idealizada. Percebe? A armadilha da mente. Eu vivo com uma pessoa real, mas dentro de mim eu fico com a pessoa ideal. Se fosse assim. Se fosse diferente. Se não sei o quê. Isso acaba com a cabeça de qualquer pessoa. Então, Deus deu a essa pessoa, Deus deu uma ou outra para se completarem. Mas não era suficiente. Tinha que ser
do jeito que eu quero, porque as coisas não são do jeito que eu quero. Aí eu vou para o trono e decido, quero mais não, vai embora. Não é assim? Não é do jeito que eu quero, eu descarto. Cuidado, a mente tem armadilhas e o diabo se aproveita disso. E essa terceira é a mais interessante de todas. Eu, aconselhando uma senhora, ela estava com uma decisão muito séria para fazer em família, né? Ela cuidava das famílias, dos filhos, e ela tinha uma decisão muito importante para fazer, e a decisão que ela ia tomar ia gerar muita dor nela. Se ela quisesse fazer o que a Bíblia manda que faça, ia gerar muita dor. E eu disse, a senhora vai ter que fazer uma escolha. Vai doer, mas a senhora vai escolher. Ou agir do jeito que a Bíblia lhe manda agir, ou agir pelo seu jeito e continuar driblando a situação. Aí, essa é uma senhora muito consagrada também, cristã também, muito consagrada. Aí ela disse, poxa, eu vou ter que decidir, Por que Deus não decide isso por mim? Aí disse, porque Ele lhe deu o livre-arbítrio. Ela disse, eu não queria livre-arbítrio. Eu amo meu Deus. Eu queria que Ele decidisse tudo por mim, porque se eu decidir por mim, eu vou decidir errado. E eu não queria me afastar do meu Deus. Eu amo muito o meu Deus. Aí eu sorri e eu disse assim, você não queria ter poder de decisão, você queria ser um robô. Ela disse, é melhor ser um robô do que perder a oportunidade de ficar sempre perto de Deus e tomar a decisão errada. Lindo, espiritual, doce, né? Sabe onde é que essa conversa se apoia? O pensamento em que essa conversa se apoia, não estou dizendo que é de propósito, consciente, não. A pessoa não sabe o que está dizendo. Ela fala, mas não sabe em que base está apoiado o que está falando. No coração dela, ela está com amor a Deus. Mas isso se apoia no seguinte pensamento, na premissa. Deus está errado. Porque se Ele sabia que o homem ia cair, Ele deu escolha para os homens sofrerem. Essa conversa bonita se apoia nisso, né? Porque Ele deu escolha para os homens sofrerem. Ou Ele é mau, ou Ele está nem aí para mim, ou Ele não sabe o que está fazendo. Concordam? Que essa conversa bonita espiritual está baseada em cima disso? Há uma raiva velada. Por que as coisas não são do jeito que eu quero? Porque Deus é soberano. Você é barro. Eu sou barro. A demanda é sempre a mesma, vai continuar sempre a mesma. A demanda está lá. É a mesma. Mas as consequências são diferentes. Para o ímpio que rejeita declaradamente a Deus, juízo. Para o cristão que aceita a Deus, mas fica naquela murmuraçãozinha interna que não sai, você já recebeu a graça. A graça está com você. É dela que você depende. Ela não vai ser tirada de você. Porque Ele deu a você, Ele despejou sobre você a sua graça. O que Ele está esperando é que você comece a agradecer pela graça. Agradeça pela graça. Aí, lá no texto, ele vai fechando com o conselho para os reis, né? Como o conselho é para os reis, os poderosos lá, porque está falando das nações, vamos trazer esses conselhos para a gente? De vez em quando a gente vai para o trono mesmo, né? Então vamos buscar esse conselho para a gente?
Quais são os conselhos? Seja prudente. Deixe-se advertir. Beije o filho. Lá ele está falando de beijar o filho. Beijar significa paz, né? Reconciliação. Reconcilie-se com o filho. Reconheça a graça dele. Se você receber e reconhecer, você já está beijando o filho. Alegre-se nele com tremor. Alegrar-se em Deus com tremor. O que é que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? A gente vive procurando coisas para se alegrar. Mas quando a gente está na presença de Deus, a cabeça da gente vai para todos os lugares. Menos está centrada em Deus. Alegrar-se nele com tremor é aquela reverência da alma. Servir a ele com temor. E tenha essa reverência da alma. Não faça as coisas de qualquer jeito, relaxadamente. E aí ele mostra, ele já diz para a gente, está lá na Bíblia, se você quiser, você não tem um dicionário bíblico, vai para o Google e bota lá, versículos bíblicos, coisas que Deus considera vão. Aí você vai ver a beleza interior sem uma beleza exterior. A beleza exterior desprovida de uma beleza interior. A segurança, em vão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, se você confia somente nas seguranças que tem e não ora a Deus e não depende dele, um dia você pode ser surpreendido com grade e tudo, certo? A edificação da casa sem ele. Nós vivemos hoje exatamente o resultado de crianças entregues às escolas, para as escolas educarem. Hoje as crianças precisam estar em casa e os pais não sabem o que fazer, porque delegavam essa responsabilidade para a escola. Ofertas falsas, hipócritas. Jeremias, eu acho, ele diz lá, estou farto das suas solenidades, das suas festas, dos seus cultos grandes, mas o coração de vocês está longe de mim, a adoração de vocês é vazia, é um coração longe, está preocupada com 1000 outras coisas, menos com a sua devoção. A luta contra Deus é uma luta perdida. Ele não aceita hipocrisia. Por isso a luta é tão pesada, porque o nosso coração é enganoso e nós somos tendentes à hipocrisia. Mas o melhor disso é saber que a graça nos permeia, porque nós estamos guardados debaixo da graça de Jesus. Ele nos sustenta. Deus agiu em misericórdia com o profeta, que estava lá, todo complicado também. E ele agiu em misericórdia com aquele povo. E é essa misericórdia que as pessoas estão rejeitando. E aí a demanda final que eu gostaria de dizer para vocês. Aqueles povos estavam dizendo assim, tira essas algemas. Eu não quero essas coisas de Deus no meu ombro. Eu quero fazer o que eu quero, ser livre. Para ser quem eu quero, fazer o que eu quero, viver como eu quero. Oba! É a onda. Vai para o trono. E você vai ver o que é que acontece lá no fim da história. Mas a queixa dos homens era contra Deus. É algema. Então, Deus vai revelar para vocês aqui o que é que Deus estava pedindo deles. Porque é isso que Ele vai pedir da gente também. Em Miqueias 6:8 ele diz, eu te declaro, ó homem, o que é bom e o que... Eu te declaro, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade com o teu Deus. Essas eram algemas que eles não queriam. Deus está pedindo muito? Será que Deus está pedindo muito? Ele está dizendo para você, ame a misericórdia, pratique a justiça e seja humilde para comigo. Pare de bancar que você pode as coisas. É demais? A pergunta continua no coração de cada um de nós. Depender de Deus é um peso, uma algema ou um prazer?
Essa luta vai estar até o fim da história. E a gente vai estar lutando internamente. Porque algumas vezes a gente vai cair. Sem dúvida a gente vai cair. Por que a gente vai cair? Porque a mente, o coração é enganoso. A mente prega armadilha e o diabo se aproveita, rola, deita e rola. Entendeu? Então, somos vulneráveis, estamos expostos, mas bem-aventurado, o Salmo encerra dizendo, bem-aventurado os que se refugiam no Senhor. Que neste tempo difícil em que o mundo está vivendo, os cristãos possam realmente se refugiar no Senhor. Que os homens acordem a tempo para receber a graça e a misericórdia de Deus. E que os que já receberam sejam gratos por essa graça. Jesus.